Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Quase 2 anos depois do maior desastre ambiental da história do país, moradores de Minas Gerais e Espírito Santo ainda sentem os impactos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas. Ainda há famílias que não foram indenizadas e comunidades em que a empresa Samarco não reconheceu os danos. O deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, é coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os desdobramentos da tragédia. Ele é o nosso convidado aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Que bom estar aqui com vocês de novo e com os nossos companheiros que assistem o Palavra Aberta para a gente atualizar um pouco as informações a respeito. Como você bem frisou, é o maior de todos, né? E ele fez um dano num trajeto muito longo do rio, das cidades que estão, dos ribeirinhos que moravam ao longo do rio. Pior do que isso, no estuário marinho. A lama invadiu o mar, né, e subiu no mangue para cima e para baixo da foz do Rio Doce, lá em Regência, lá no Espírito Santo, e fez um dano grande, e esse dano a empresa reconheceu, porque ela reconheceu a sua culpabilidade. Não é só a culpa dela, a própria estrutura de fiscalização das barragens, e olha que Minas Gerais tem muita mineração. Em Minas Gerais é uma atividade econômica muito intensa, ela tem alguma coisa em torno de 900 barragens. E o órgão de fiscalização não tem perna para fazer isso. Então, assim, isso vai mudar um pouco, além do dano material, além do dano psicológico às pessoas, nós precisamos também de criar um pouco de atividade para que os órgãos de fiscalização estejam mais presentes nessas barragens para que não volte a acontecer alguma coisa semelhante, né? Deputado, e o que a comissão já detectou especificamente sobre Mariana? Quais são os problemas piores que ainda não estão sendo encaminhadas soluções? Há dúvidas da qualidade da água. Eu tive essa semana com uma ONG SOS Ambiental lá em Vitória, no Espírito Santo. Tem gente avaliando a musculatura do peixe, a posta do peixe que a gente come na muqueca ou frita. Tem trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na própria Universidade Federal do Espírito Santo avaliando o depósito de minerais no peixe, na carne do peixe, vamos dizer assim, e os sinais são de que é maior. A Fundação Renova, que foi criada pela própria Vale do Rio Doce, a sócia dela, né, a BHP Billiton, que é australiana, as duas são donas da Samarco. Elas fizeram uma fundação, essa fundação está começando a encaminhar trabalhos mais consistentes, se apresentando às comunidades, comprando serviço de reparo ambiental, de indenização, de obras físicas. Nas comunidades, eles estiveram lá na minha cidade de Colatina, estão fazendo isso ao longo da calha todinha, nas cidades atingidas. Mas há uma centena, uma quantidade muito grande de pessoas que não são alcançadas. Os mais pobres são os que menos têm condições de reclamar. Na escala social é assim mesmo. Quem tem dinheiro vem aqui a Brasília reclamar. Qualquer categoria que ganha bem, que tem dinheiro, vem aqui. As pessoas mais simples, o ribeirinho, o pescador artesanal. Muitas vezes ele não sabe o caminho percorrer. Ele não chega. Né? E assim, a Fundação tem feito um trabalho até respeitável. Eu não estou aqui para falar mal da Fundação, até porque nós precisamos de conviver bem com ela, porque é ela que vai ter o aporte financeiro para os projetos de recuperação. A gente entende que nessa hora até aparece, aqui em Brasília, por exemplo, no cadastro de pescadores aí, quando tinha o Bolsa Pescaria, né? Tinha mais de 40 mil pessoas cadastradas que não eram pescadores. Aconteceu a mesma coisa, muita gente migrou para cidades onde tinha comunidade pesqueira para se apresentar sem viver ali. Então, tem que fazer esse trabalho, né? O serviço social da empresa, junto com as prefeituras, tem que fazer esse cadastro. Enfim, a gente respeita o trabalho da Fundação e quer fazer uma interação para que, por exemplo, a comissão externa, a gente criou um projeto de lei 4141 lá em 2015, que tramita nas comissões de Minas e Energia, aguardando o parecer do relator,
criando um fundo de recuperação. Então, que essa fundação também aporte recursos nesse fundo, que pode ser dinheiro privado, pode ser individual, pode ser os municípios, enfim. A gente está criando esse fundo para que esse fundo fique vivo, para que a gente possa corrigir, reparar danos que são incalculáveis, né? O dano material a gente até pode calcular, mas o dano psicológico ele não existe como calcular. Deputado, o senhor falou da fundação e falou do fundo. O dano a longo prazo, a fundação, assim, principalmente está aqui no imediato. A ideia do fundo era o quê? O atendimento a longo prazo, daqui a 20, 30 anos, ainda está reverberando as consequências desse desastre? A presença, a criação do fundo, ele mantém, né, sempre recursos para que essa barragem era muito grande. Há barragens bem menores, né, de minerações localizadas. Essa era enorme, era uma das maiores que a Samarco tem, a grande empresa mineradora do Brasil, né? E esse fundo ele vai ter dinheiro, ele vai ter recursos perenes para que a gente, quando acontecer alguma coisa, você já possa imediatamente ter aonde se socorrer. Nem tudo que vai acontecer daqui para frente, se a gente não tiver prevenção e fiscalização, vai acontecer com uma empresa do tamanho da Samarco, que é uma empresa que, por ter duas acionárias que mineram no mundo inteiro e não tem só atividades de mineração, eles são produtores de energia, são transportadores, têm silos, enfim. A Vale do Rio Doce é sabido que ela é uma empresa muito poderosa no Brasil, até temida, né? Por isso que a gente tem que até assim, ter um certo tamanho para que ela não acabe levando vantagem. Mas assim, esse fundo ele vai manter recursos para que, quando acontecer acidente, vão acontecer, na vida é assim mesmo, com gente de menor tamanho, ele possa ter imediatamente o recurso para aportar. Deputado, e além de instituições, como o senhor falou, da Renova, estados, municípios, como que funcionaria esse fundo? De onde viria o grosso do dinheiro, vamos chamar assim, e quem cuidaria de administrar esses recursos? Então vamos lá. O Fundo Nacional de Apoio à Recuperação da Bacia Hidrográfica, reconstrução de áreas atingidas e de assistência às vítimas do acidente por rompimento ou vazamento de barragens, tenderão, entre outras fontes, o projeto prevê destinação de recursos oriundos de dotações orçamentárias da União, então a União vai ter que aportar doações, auxílios, subvenções ou transferências voluntárias de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e decorrentes de empréstimos junto às agências de bancos nacionais e internacionais de desenvolvimento. BNDES, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e até pessoa física. Nós estamos colocando que você vai poder descontar do imposto de renda, igual quando você faz doação para o Fundo de Assistência à Infância e Adolescência, né, que você tem disso descontado do imposto de renda. Estimulando as pessoas físicas a doarem para esse fundo. Deputado, agora mudando um pouco, mas ainda dentro do assunto. E o trabalho da comissão externa? Já houve apresentação de um relatório? Como que vai ser o trabalho daqui para frente? Bom, nós tivemos o cuidado de não fazer um relatório terminativo, né? O ministro do Meio Ambiente hoje era o presidente da comissão na época, e ele estava, né, tinha sido trocado o governo, ele estava indo para o ministério e apresentou um relatório final. A gente cuidou para que esse relatório não fosse final, ele fosse parcial, né? O relatório, ele cria 3 projetos de lei que alteram a legislação ambiental. É importante falar isso. Um propõe ações de prevenção e preparação na gestão de riscos, que não tinha nada lá em Mariana, caiu, se não tivesse alguém que tivesse chegado correndo, não tinha uma buzina, um sinal, um preparo, não. Então a gente está criando a prevenção. Majora o teto das multas até 100 vezes no valor máximo, no caso de desastre ambiental, pagando a multa. Então as multas estão sendo aumentadas em 100 vezes, porque a multa era muito pequena. E por último, um que equipara a resíduos perigosos, o rejeito de mineração depositado em barragens. O minério de ferro, o rejeito do minério de ferro era considerado uma coisa inócua, que não faria mal nenhum, né? As próprias empresas, elas sempre dizem, só tem aí a areia, né, e minério de ferro, isso não faz mal a ninguém, mas faz. Mas o desastre foi muito grande. Faz mal sim. Deputado, nosso tempo chegou ao fim, agradeço a sua participação, desejo sucesso aí no trabalho de atendimento a essas pessoas que já sofreram tanto aí com esse desastre. Manter a comissão viva é importante porque fica como caixa de ressonância da população atingida e principalmente as pessoas mais pobres que não têm condições de vir aqui brigar por seus direitos. Obrigada, deputado. Okay. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara.
Conversei com o coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os impactos do rompimento da barragem na região de Mariana, em Minas, deputado Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só visitar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.